Graça e paz da parte do Senhor Jesus para a sua vida, queridos. Para quem não me conhece, eu sou o Nadson Pereira. E esse canal ele tem um intuito que é de transmitir a palavra de Deus através de pequenas reflexões. E hoje eu gostaria de refletir em no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 20, que diz o seguinte: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. Jó era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era um homem, de uma certa forma, um cristão autêntico, um cristão padrão. Só que Jó, quando diz o texto, os santos se apresentavam diante do Senhor, veio Satanás também no meio deles. Deus, vendo, pergunta para Satanás: Satanás, de onde tu vens? Satanás responde: de rodear a terra e de passear por ela. E ele chama atenção para uma coisa: ele tem visto o meu servo Jó? Ele diz: sim, tenho visto, mas tu cercas a eles de bens. Então, naquela conversa, naquele diálogo com Satanás, o que Satanás estava querendo dizer é que Deus protegia Jó. Então, Deus permite com que Satanás vá lá e toque na vida de Jó. Então, Satanás não perdeu tempo, saiu, tocou nos seus filhos, tocou na sua lavoura, tocou no gado, porque Jó, de uma certa forma, era um homem bem sucedido da época. Era como se fosse um empresário da época. E Jó, ele estava em casa quando ele de repente recebe a notícia de um dos seus servos e disse assim: olha, eu estava no campo e fogo do céu desceu e queimou toda a lavoura. O outro, ele mal estava acabando de falar, chegou um outro dizendo: Jó, eu estava com seus filhos quando o terremoto veio e a casa caiu e matou todos os seus filhos. E depois veio um outro e disse: Jó estava no campo quando o teu rebanho veio e foi tudo destruído. Veio uma atrás da outra, uma pancada atrás da outra. E ele se prostra e adora ao Senhor. Bom, talvez é o único que tomou uma atitude como essa. Mas Deus conhecia Jó. Deus sabia quem era Jó. Talvez por isso permitiu essas coisas acontecer. O próprio texto vai dizer que Jó, lá na frente, ele vai dizer que antes ele ouvia falar, mas depois os olhos deles contemplaram a glória do Senhor. Então Jó passou por uma experiência muito grande e adorou. E eu gostaria de contar aqui uma pequena história de um homem que era um atleta que passou a ser conhecido porque ele corria descalço. E esse atleta, ele de uma certa forma, todas as competições que ele fazia, ele ganhava. A federação disse para ele o seguinte: olha, você a partir de agora vai ter que correr calçado, porque pensavam que se ele corresse calçado, ele perderia. Ele estava em unanimidade ganhando, então ele iria perder, porque talvez ele não tivesse habilidade com o calçado. E esse homem, para surpresa da federação, correu calçado e ganhou. Tempos mais tarde, esse homem ele teve o desprazer de, num acidente, quebrar suas pernas. E aí uma repórter perguntou para esse homem e fez o seguinte. E ela disse o seguinte: bom, você agora perdeu as suas pernas. E aí, como é que você se encontra? Como você perdeu aquilo que te dava, que te levava no topo, que te colocava nos pódios? Mas esse homem, para surpresa dessa repórter, ele disse o seguinte: corri descalço e ganhei porque Deus quis. Eu corri calçado e ganhei porque Deus quis. E ele disse: eu bati com o carro, quebrei as pernas, que eu não posso mais correr hoje porque Deus quis. Se Ele quis, eu sou feliz porque Ele quis. O que eu entendo com essa história? Qual o paralelo que eu faço desses dois homens, dessas duas narrativas? É simples, é uma só. Esses homens tinham uma coisa em comum, que é adoraram a Deus mesmo na hora da dificuldade. Deus foi adorado, Deus foi engrandecido, Deus foi posto no seu devido lugar, independente da circunstância. O maior prazer de Deus é quando
o homem reconhece a grandeza de Deus. É por isso que esse homem era colocado no pódio. É por isso que Jó, se você for ler depois a história de Jó, o livro de Jó, se você for acompanhar a história de Jó, você vai ver que Jó teve outros filhos, tinha perdido tudo, tinha ficado. Jó tinha nessa catástrofe que houve na vida de Jó, Jó perdeu filho, Jó perdeu gado, perdeu fazenda, perdeu empregados, perdeu tudo, só sobrou a esposa. E assim Deus restituiu a Jó. Lá no finalzinho, no livro de Jó, você vai entender e vai ver que Deus colocou Jó, restituiu a Jó tudo de novo. Então, se porventura você estiver passando ou passar por uma situação difícil, saiba de uma coisa: o Senhor está com você. O Senhor não te abandona, por mais difícil que seja a sua situação, por mais difícil que seja a sua perda, o Senhor está no controle de tudo. E com certeza Ele não vai te desamparar. E com certeza Ele vai te colocar no lugar de destaque. Confie no Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar o seu lar, a sua casa, a sua família. E esse é o desejo do meu coração. E muito mais o do Eterno. Saiba de uma coisa: Deus, Ele é bom. A sua vontade é perfeita em tudo. Deus é bom o tempo todo. Não se esqueça disso. Eu te aguardo no próximo vídeo. Se porventura você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Ative o sininho para receber novas notificações. Compartilhe esse vídeo. Se você quiser deixar um comentário, deixe um comentário. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.